Muito bem, estamos de volta aí, programa Rádio Chofé, já estamos enquadrados aqui nas nossas câmeras, nos nossos monitores, tela dividida, bonito, parecendo aí a CNN, você que está acompanhando pelo YouTube. Meu amigo vereador Chico Estrela, prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Eu gosto muito de conversar com você porque você é muito despojado, né? Você não tem negócio, vai me perguntar o quê, é o que vier, você mata no peito e chuta, né? Boa tarde. Boa tarde, Kaique. É um prazer muito grande mais uma vez estar aqui no seu programa para responder esses questionamentos. Você como um dos grandes comunicadores da nossa cidade. Obrigado. Com sempre perguntas pertinentes. E isso é muito bom. Eu gosto, sim, gosto de ser indagado. Eu vim para aqui para ser indagado, seja qual for a questão. Tem gente que tem receio de dar entrevista pro Kaique Santos, fica todo mundo com medo. Eu não sei o que medo é esse. Eu não pergunto nada que a pessoa não vai saber. Eu não vou lhe perguntar de física quântica, não é? Nem por que o céu é azul. Mas, Chico Estrela, vamos direto então ao ponto, né? Você pegou de surpresa aí o mundo político local, né? Os senadinhos da vida, tá? Seu nome está aí, seu nome está correndo. Nas redes sociais eu postei a notícia. Tem gente aplaudindo, tem gente xingando e tá essa confusão. Por quê? O Chico Estrela ficou muito conhecido. Digo, inclusive, isso é uma opinião minha, eu posso estar errado, que até o que impulsionou também um pouco a sua candidatura a vereador foi essa coisa de você estar pegando mesmo no pé do governo municipal. E você não falava só, você gravava vídeos, você provava que aquilo está errado. E, de repente, estávamos esperando que você seria aí o mais voraz dos opositores ao governo da Sheila Lemos, que teoricamente, né, seria uma continuidade do governo Wesley, mas algumas coisas mudaram, inclusive em relação a essa nossa teoria de que o governo Sheila Lemos seria uma continuidade. Já estamos dando uma olhadinha aí, percebemos que tá diferente, né? Tá indo por um ritmo um tanto diferente. Mas isso é outro assunto. Queria que você explicasse quanto tempo você ponderou para tomar essa decisão de sair da oposição e ir para a situação, se o convite partiu dela ou você, numa conversa, surgiu dos dois. E, claro, né, quais os motivos que levaram você a uma decisão, para muitos, um tanto drástica. Olha, a gente tem que analisar que a política ela é muito volúvel, ela é muito versátil. Eu não acredito que esse governo da prefeita Sheila Lemos fosse uma continuação do governo anterior. Infelizmente aconteceu esse caso fatídico de nós perdermos o prefeito eleito e ela assumiu. Quando ela assume, ela quer mostrar sua cara. Ela quer mostrar para que veio. Não é a continuidade do governo anterior. Tanto eu visualizei que não é, que apesar de ser um dos maiores críticos da gestão anterior, aceitei esse grande desafio. E respondendo a sua pergunta, Kaique, há muito a gente já vinha conversando. Desde janeiro, no começo de janeiro, ali no restaurante Pinholi, eu já tinha conversado com a prefeita Sheila Lemos, junto com o presidente da casa, Luiz Carlos Dudé. Nós não tínhamos nem assumido a Câmara ainda e ela já tinha me feito esse convite, não é? Até mesmo pela amizade que nós temos, pela amizade com a família, pela amizade do pai dela, que foi muito amigo de meu pai, a mãe dela, minha mulher adora a mãe dela, é fã incondicional da Dona Irma. Aliás, eu não conheço ninguém que não seja fã de Dona Irma. Dona Irma é fantástica. E a nossa amizade vem de longos e longos tempos e praticamente eu acho que eu fui eleito para colaborar com a cidade, não pelo fato só de criticar, não é? Você está criticando, você está cobrando. Se você tem uma oportunidade, uma grande oportunidade de não só criticar e cobrar e tentar resolver junto com a prefeita, eu acho que é um benefício maior do que simplesmente você estar ali na oposição. Isso não quer dizer que eu não vá fazer as cobranças. Eu não vou mostrar a prefeito o que verdadeiramente está errado dentro da minha ótica. Porque nós precisamos entender, Kaique, que eu tenho uma maneira de ver a política e outras pessoas têm outras. Não é? Então, o idealismo de cada um, como se diz na gíria, o sapato aperta no pé de quem calça. Não é? Eu tenho, graças a Deus, a minha vida financeira
bem, eu não preciso de política, como a prefeita Sheila Lemos também, isso é público notório, que não precisa estar ali para única e exclusivamente servir a cidade. Esse é o meu intento, essa é a minha intenção. Não é? E daí eu venho a aceitar um desafio como esse, mas eu estou ali para mostrar o meu ponto de vista à prefeita. Não é? A partir do momento que eu começo a mostrar o meu ponto de vista e que não coaduna e nem a prefeita aceita, eu pego minha mochilinha e vou embora. Ô Chico, já tem aqui ouvinte do programa, já ansioso aqui, querendo já fazer as perguntas que eu ia fazer. Mas vamos fazer logo aqui. O Carlos do Centro querendo saber... várias críticas que você já fez, denúncias que chegou a protocolar ou não ao Ministério Público. Tem a questão dos tratores, né, que o pessoal está falando muito aí, que você criticava os tratores que não deveriam estar em outra cidade, deveriam estar aqui. E aí o ouvinte está perguntando como é que vai ficar isso? Você vai engavetar essas denúncias, vai deixar esfriar, ou o que você pretende fazer com essa quantidade grande, inclusive, de denúncias de coisas erradas que vinham desde da gestão Ezen e perduram? Como é que você vai equacionar isso aí? O que nós precisamos entender é que ninguém pode nos medir com a sua própria régua. Não é porque as pessoas pensam de uma maneira ou que as pessoas que estejam na política estejam simplesmente para se locupletar, aí a gente não pode ter uma discussão. Se as pessoas já têm esse pensamento, infelizmente não dá para discutir. Você acha que eu, mesmo no governo, líder da prefeita na Câmara, eu vou aceitar que máquinas saiam de Vitória da Conquista para ser entregues a outra cidade e depois elas sumam e desapareçam? Então eu tenho que sair da política, não é da liderança do governo. Então esse seu pleito aí continua firme. Mas é firme, nós já encontramos uma máquina. Nós encontramos uma máquina lá em Águas Claras, em Salvador, jogada. E eu vou solicitar à prefeita que mande buscar essa máquina para ser reformada aqui em Vitória da Conquista. Uma máquina praticamente acabada que foi entregue à Prefeitura de Condeúba, toda reformada, toda arrumada, que prestava serviço à cidade de Condeúba. E segundo nós apuramos, e não temos como provar, fazendo hora de máquina para fazendeiros da região, eu posso ficar calado mesmo sendo liderança do governo? De maneira alguma. Eu estou aqui para o bem de Vitória da Conquista. Eu tô aqui para que Vitória da Conquista prospere. Então eu estou indo atrás de outra máquina. E a minha solução, a minha primeira proposta para a prefeita foi que ela suspendesse o próximo leilão, até nós averiguarmos verdadeiramente o que acontece. Porque a gente não pode conceber, Kaique, que a prefeitura mande uma máquina para leilão, sendo que quem vai arrematar essa máquina vai reformar a máquina e vai ganhar dinheiro com essa máquina. Por que a prefeitura não pode fazer isso? Por que a prefeitura tem que leiloar uma máquina de graça, praticamente de graça, máquinas que valem 200, 250 mil, 150 mil, sendo arrematadas por 10 mil reais? Quer dizer, por que a pessoa que arrematou vai ter lucro com essa máquina e essa máquina tem que sair da prefeitura? Quer dizer, eu tenho que aceitar isso só porque eu estou do lado da prefeita? De maneira alguma. Eu vou lutar para que isso não aconteça. Vou lutar junto com a prefeita, claro que a decisão é dela, mas se ela puder me ouvir, eu vou dar as minhas razões para que esses leilões sejam suspensos até que a gente possa verdadeiramente ver o que está acontecendo. Entendo. Como é a maneira de se fazer isso. Entendo. Eu gostaria, Kaique, de falar mais. Porque quando, nessa politicagem como se faz, as pessoas dizem, você saiu da oposição e foi para a liderança da sua cidade. Você ganhou o quê? Você ganhou cargos? Você ganhou alguma coisa? Você ganhou dinheiro? Olha, eu faço um desafio a você aqui, Kaique, que é um grande jornalista e que pode pesquisar. Se você achar no governo da prefeita Sheila Lemos um cargo preenchido por parente meu, por amigo e por correligionário, eu renuncio o meu mandato. Que era outra denúncia na gestão essa, que você fazia muito, né? Lógico, questão de nepotismo e tal. A gente vai lutar contra o nepotismo, a gente vai brigar contra isso. Então, as pessoas, elas não podem nos medir com a sua própria régua. A gente viu extremistas aí da esquerda, pessoas que não são verdadeiramente aqueles pares meus ali da bancada de oposição, que eu aprendi a admirar. Eu estava ladeado por 4 vereadores do
PT e 3 do PCdoB que eu aprendi a admirar. Eu, apesar de ser de direita, mas eu aprendi a ouvir aquelas pessoas, a pedir a entender o que verdadeiramente elas querem. E elas querem é o sucesso da nossa cidade. O que elas cobram, Kaique, não tem nada de errado no que elas cobram para tentar resolver, porque a oposição é o verdadeiro motivo da oposição, ela tem que cobrar. Não é? E eu vou querer também a cobrança dos meus pares da situação hoje, para que eles exerçam a mesma função, porque eles estão ali. Eu nunca consegui entender uma Câmara de Vereadores tendo bancada de oposição e bancada de situação, sendo que a única função, basicamente, de um vereador é fiscalizar o executivo. Mas é regimental. Se é regimental, é lei, você tem que cumprir. Um dia eu perguntei isso para um vereador aqui, que eu também achava um absurdo. Eu acho que, se o vereador é de situação, a gente que é leigo, que está de fora, entende? Esse aí não vai reclamar de nada, não vai fiscalizar. Se ele já é da situação, ele apoia, né? Então, e tem também aqueles que ficam, como é que nem um nem outro, tem isso lá, né? Que são independentes. Me parece que esse número de independentes está crescendo lá. Como é que está essa situação, você que está lá dentro, essa divisão? Foi criado um bloco independente, dito independente, né? Pessoas que não queriam nem estar na situação, nem na oposição. Podemos chamar de centrão? Um centrão aqui? Não, o centrão ele tem, o centrão ali naquele Congresso Nacional. O Congresso Nacional, eu não quero nem fazer um comentário mais aqui, porque eu vou tecer críticas que não vale a pena aqui. Vamos discutir o problema local mais, mas em relação a... Não seria um centrão, seria pessoas que tinham verdadeiramente o meu pensamento. Tanto é que eu fui para essa bancada, para esse bloco, né? Esse bloco por conquista que foi criado, fui lá, tivemos uma reunião com a prefeita e esse bloco fez a prefeita ver que o que verdadeiramente eles queriam era o bem para a conquista, não que eles estariam fazendo qualquer tipo de cobrança extra à prefeita, mas que eles queriam era que se intitular mesmo os verdadeiros fiscais do Executivo. Então esse grupo que é independente que a gente fala? Grupo por conquista, né? Por conquista, né? Independente, sendo de oposição. Ele é de formado situação. por vereadores e outras lideranças políticas ou só por vereadores? São os vereadores da casa. E quantos são hoje? Eram, se não me engano, 10. É um número bem expressivo, né? Ficava fora o presidente da casa, ficava fora o líder do governo e o líder da bancada de situação. Entendi. A gente tem aqui um depoimento do vereador Valdemir, que é o líder, né, da oposição. Assim que você... Inclusive, nosso blog foi o primeiro a noticiar isso aí. Eu entrei em contato à noite com você confirmou. Muita gente falando, não sabemos se é fake news. Eu falei, acabei de falar com ele, então é verdade. Aí imediatamente eu falei com o vereador Valdemir e ele mandou essa mensagem, uma opinião dele sobre a sua saída. Eu vou colocar aqui para a gente ouvir os ouvintes e depois você, se quiser, né, você pode comentar. Peraí, vamos lá. Boa tarde, Kaique. Veja, nós da oposição continuaremos fazendo nosso trabalho da melhor forma possível, com bastante responsabilidade, né? Como sempre. A bancada é uma bancada qualificada e continuará analisando, propondo, fazendo emendas, fazendo projetos, visando sempre a melhoria contínua de nossa cidade, visando sempre o crescimento de Vitória da Conquista, visando sempre estar fazendo projetos de leis e políticas públicas para promover o bem-estar do cidadão conquistense. A decisão, do caso de um dos membros da nossa bancada, é uma decisão unilateral, decisão dele, e tem cada mandato, tem as suas características, e cada um tem o seu mandato individualizado, age da melhor forma, como achar que deve. O vereador recebeu o convite, ele analisou, e ele pesou, e ele achou por bem aceitar o convite. Então, a gente, claro que não queríamos, que nós estamos com uma bancada bastante unida, nós estamos com uma bancada com uma discussão bastante rica de nossa cidade, mas faz parte da política, Então ele foi, e nós continuaremos fazendo da melhor forma possível o nosso trabalho aqui na Câmara Municipal.
Então tá aí, né, o vereador Valdemir, líder da bancada de oposição. O que você achou do comentário dele? Olha, eu assim que cheguei naquela casa, eu fui recebido, não é, de braços abertos, como eu disse no começo da entrevista, por 4 vereadores do PT e 3 do PCdoB, que era tudo o que eu tinha lutado a minha vida todinha, porque eu sou direita. Mas eu fui tão bem recebido e eu aprendi tanto com aquela bancada. Quer dizer, a respeitabilidade que eu tenho, tanto com o presidente Valdemir, como ele demonstrou que tem comigo, você já dá para entender, não é, o que verdadeiramente representava aquela bancada de oposição e o que representa aquela bancada de oposição na casa. Olha, a gente tem que falar, quando a gente fala da bancada de oposição, você fala de uma mulher como a vereadora Viviane, não é? Inteligentíssima, preparada ao extremo, um conhecimento incrível. A gente fala do presidente Valdemir com essa sensibilidade. A gente fala do vereador Jacaré, que é outro ícone daquela casa, né? Altamente preparado, vários mandatos, não é à toa que ele tem vários mandatos. A gente fala do vereador Xandó, muito preparado, um serviço social muito grande prestado. Aí você vem para o lado de cá, você tem o Ricardo Babão, que além de ser meu amigo pessoal, meu irmão, estava sempre ali comigo e nós estamos discutindo todos os problemas e continuaremos discutindo. Aí você vem com o Dr. Anderson, altamente preparado, não é? Você ouve uma fala do Dr. Anderson, é um aprendizado. Aí você tem o vereador Luciano, que tem experiência de já ter comandado aquela casa. Você só tem que aprender. Eu saí altamente, com grande conhecimento de política, por participar aproximadamente 5 meses, da bancada de oposição. E eu quero levar o meu conhecimento que tive na bancada de oposição, apesar de ser um neófito ali naquela casa, para que a gente possa contribuir, e muito, com o governo da prefeita Sheila Lemos. Hoje também, né, Chico, há muitos meses, anos já, essa crise no transporte público de Vitória da Conquista, que você também acompanha, e eu acho que é quase um consenso dos vereadores que a crise continua, porque nós estamos pagando valores absurdos de aluguel de ônibus. Agora, a licitação, né, tão esperada licitação, ela foi cancelada, né, foi suspensa, por conta enfim, de ajustes que precisam ser feitos. Alguns vereadores lá, colegas seus lá, né, do PCdoB, já entraram pedindo também contra essa licitação por causa da exclusão de linhas sociais, que acho que você também estava do lado deles. Como é que está agora o seu posicionamento em relação a essa crise do transporte público? Você também é contra essa licitação que está aí, tem que realmente mudar? Vai continuar cobrando, né, essa questão do transporte público? Como você vê também esses aluguéis caríssimos, né, que a prefeitura tem gasto aí da fonte de recursos próprios, né, para pagar essas duas empresas, e foi renovado de novo. Como é que você vai lidar com isso lá na Câmara? Olha, verdadeiramente a gente tem um conhecimento maior desse problema do transporte público, diga-se de passagem, ouvindo as denúncias do vereador Valdemir. Ele tem verdadeiramente o conhecimento de causa do transporte público. Eu fui um dos que também pedi a suspensão desse edital. Por quê? Porque ele é prejudicial à população de Vitória da Conquista. Não é porque eu sou líder do prefeito, da prefeita, que eu vou dizer que um edital desse não vai prejudicar. As linhas sociais são fundamentais para a nossa sociedade, para aqueles que verdadeiramente têm a necessidade. Nós somos privilegiados. Eu não ando de ônibus, Kaique. Eu ando de carrão. A nossa prefeita anda de carrão. Nossos vereadores, todos andam de carro. Ninguém tem verdadeiramente o conhecimento de causa em loco, a fundo, do que é o transporte público. A gente precisa sentar, tanto bancada de oposição, tanto bancada de situação, e aqueles que verdadeiramente lidam com o transporte público da nossa cidade, para que a gente chegue a um denominador comum. A gente não pode, o que a gente não pode é deixar que Vitória da Conquista sangre cada dia mais os seus recursos, que poderiam ser usados de outras maneiras, para sustentar empresas de ônibus aqui na nossa cidade. Quer dizer, a gente está na iminência de inaugurar uma belíssima estação de transbordo,
e não temos uma empresa de ônibus em Vitória da Conquista legal. Quer dizer, em todo lugar do mundo, as empresas pagam para operar em uma cidade. E eu, apesar de ser líder da bancada de situação, eu não posso entender nem conceber que a nossa prefeitura venha a sangrar pagando empresas de transporte. O que eu não consigo entender, eu não consigo fechar essa conta, eu não consigo entender. Com o dinheiro que a prefeitura já pagou essas empresas, Kaique, ela comprava quase 100, não é 100 ônibus, não, é 100, 1, 2, 3, 4, 94, 95, 96, 96, 100 ônibus e botava para rodar de graça para transportar o povo de Vitória da Conquista. Com esse dinheiro que já Com foi esse dinheiro gasto que já foi até gasto, hoje, que né? já foi embora. Olha que dado relevante você está trazendo aí. Não, eu já fiz um vídeo sobre isso. Quer dizer, o que o povo precisa entender é que a prefeita Sheila, dentro da sua sensibilidade, ela quer mostrar a cara dela para a Vitória da Conquista. Eu tive muito tempo conversando antes de aceitar essa decisão com a prefeita e ela me convenceu. Eu costumo dizer que ali nasce um novo líder político em Vitória da Conquista. A simplicidade que aquela mulher tem, a sensibilidade que ela tem, a inteligência, principalmente de ouvir. Você vai conversar com Sheila, de 1 hora que você conversa com ela, ela fala 10 minutos e lhe ouve 50. Então ela tem a capacidade de aprender. Ela é inteligentíssima. Ela tem o poder realmente assim de contornar uma situação. E pode ter certeza, eu fui para este governo por essas conversas que eu tive com a prefeita Sheila Lemos e acreditei no que ela queria, no verdadeiro projeto dela. Isso você pode ter certeza. Porque no começo eu falei aqui o termo continuidade, mas enquanto você estava conversando, eu estou prestando atenção, mas também estou pensando nisso. A Sheila efetivamente não fazia parte da administração de ESEM, enquanto não era secretária de nenhuma pasta, né? Então, realmente, ela está entrando no governo agora, né? Porque ela foi vice. Quem fazia parte do governo era a mãe dela. Verdade. Não é isso? Uhum. Então, ela realmente entrou para fazer parte do governo dela própria. Então, não tem realmente muita lógica dar uma continuidade. Ela é meio que obrigada a implementar o seu perfil, né, o seu perfil de gestão. E você menciona muito esse termo, a cara da prefeita, e aí agora acho que você mais ou menos delineou como é essa cara da prefeita. Você está dizendo que ela tem um perfil arrojado, de ao mesmo tempo, né, ser determinada, mas ouvir aqueles que estão compondo, iniciando essa nova administração. Me parece que isso aí é o que mais lhe atraiu, essa abertura que ela propicia a você, de fato não lhe ouvir para, como diz o pessoal, entrou no ouvido, saiu no outro, obrigado pela sua opinião, vamos fazer do jeito que eu quero fazer mesmo. Não é uma coisa meramente consultiva, é o que você está dizendo. A sua participação agora no governo vai ser também deliberativa, é isso? Olha, eu creio que eu não terei esse poder de deliberar, não é? Eu acredito que eu tenho mais o poder de opinar. A gente precisa entender isso. Eu estou ali para opinar. Aí você não pode então falar, olha, eu quero assim, se não for assim... Jamais eu faria isso, até mesmo em respeito à autoridade do poder constituído. Quem manda é ela, a caneta é dela. Não é? Agora, você vê a inteligência de uma mulher, a inteligência e a sensibilidade de uma mulher. Ela pega o maior crítico do governo anterior e que provavelmente continuaria sendo um crítico do seu governo, não é? Porque eu não tenho o poder, como você disse, de deliberar, mas eu teria o poder de cobrar. E hoje qual seria a minha função? Hoje, antes de cobrar e antes de apontar o que verdadeiramente no meu entendimento esteja errado, eu vou passar para ela. Quer dizer, eu vou ter o poder, né, de pelo menos tentar resolver um problema antes que esse problema surja nas ruas de Vitória da Conquista. Eu ouvi até uma pessoa brincando, falando assim, olha, a Sheila sabe jogar xadrez. Aí você falou agora esse termo, ela tirou o principal opositor do governo e chamou para o lado dela. Você também vê que pode ter sido uma jogada política mesmo de tabuleiro de xadrez, isso? A gente tem que entender, a política ela é entendida dessa maneira que você falou aí, Kaique, mas dentro de uma sensibilidade, eu gostaria de lhe responder com uma pergunta. Não seria bom
para a bancada de oposição e para a bancada de situação se Vitória da Conquista estivesse dando certo? Sempre. Sempre. Você acha que alguém da bancada de oposição faz alguma denúncia simplesmente para prejudicar? Eu comentava isso com um amigo meu. Antigamente a gente via muito isso. Projetos ótimos para a Vitória da Conquista serem rejeitados pela oposição, né? Na época que o PT era governo, essa oposição, né, do ódio ao PT podia, olha, ser a coisa mais maravilhosa para a Vitória da Conquista. Eles entendiam que a obrigação deles era ser do contra, porque se aquilo desse certo, ia todo mundo ficar aplaudindo o prefeito e eles não queriam. Eu presenciei isso em uma época passada, mas desde a outra legislatura que eu percebo que essa prática horrorosa, eu não vejo não vi isso acontecendo na Câmara e não estou vendo isso acontecer. Eu acho que também concordo com sua opinião que nós temos uma oposição bem responsável hoje, né? Altamente responsável. Nós temos uma situação de pessoas também imbuídas da melhora de Vitória da Conquista. É aquele lance aí que a gente fala de você pegar pessoas que foram eleitas para fiscalizar o executivo e dividi-las em duas bancadas. Poxa, você já começa um embate aí, não é? Ah, não, eu não vou fazer isso porque é ele que fala. Não, mas você já imaginou uma indicação? Há uma discussão muito grande na Câmara em relação às indicações. Às vezes um vereador faz uma indicação que outro já fez. E às vezes há aquele entrevero, aquela discussão, e muitas vezes eu já entrei na discussão e disse, peraí, mas se dois vereadores fizeram a mesma indicação e é bom para o lugar, qual o problema? Vamos levar. A paternidade da indicação. Isso que a gente precisa. Fui eu que falei primeiro. Eu já vi também eles brigando. Quem falou isso aí fui eu, quem está querendo isso sou eu. A gente precisa entender que nós fomos eleitos para ser a voz e a representatividade do povo. Então a gente tem que atender aos anseios da população. Nós estamos na rua. A prefeita ela não pode estar na rua a todo momento. Não é? Para isso ela delega poderes, ela tem os seus secretários. E ali tem os seus fiscais, que é o Legislativo Municipal. Então, nessa interlocução, daí a escolha, né? Eu acredito, o que pesou bem na escolha da prefeita é essa interlocução que eu tenho, tanto da bancada de oposição, quanto da bancada de situação. Quer dizer, ali eu penetro tranquilamente nessas duas bancadas, né? Tenho ideologicamente mais amigos na bancada de situação, porque eu sou um direitista, não é? Sou um bolsonarista, nunca escondi, nunca deixei transparecer. Mesmo lá na bancada ainda brincava com meus pares, brincando, dizendo, eles falando de Lula, eu falando de Bolsonaro, e a respeitabilidade que eu conquistei e que eu fiz ver, Kaique, aqueles meus pares ali da bancada de oposição, quem verdadeiramente eu era, não era? Os meus ideais, o que é que eu penso. Eu gostaria, Kaique, a coisa que eu mais queria na vida e que eu gostaria era que todos tivessem as mesmas oportunidades que eu tive, pelo menos isso. E eu vou lutar para isso. Eu vou lutar. Você pode ter certeza. Olha, 12h49, a gente vai então a mais um intervalo aqui. Na volta, nós já o último bloco, a gente vai encerrar. Vamos conversar ainda. Falávamos aqui nos bastidores e eu vou questioná-lo aqui no ar sobre essa polêmica, né, que foi inclusive ampliada hoje pela manhã pela Rede Bahia. Segundo o nosso colega Ricardo Ismael, já virou pauta nacional. Eu nem sabia disso, fiquei sabendo hoje. Tudo isso que eu estou falando aqui, uma declaração dita por muitos como sendo infeliz do atual secretário de Cultura da Prefeitura de Vitória da Conquista, que diante de um pleito dos artistas locais querendo auxílio, né, realmente emergencial, porque eles não têm como trabalhar ainda, o secretário de Cultura disse que eles tinham que arregaçar as mangas, procurar trabalho, ir para as ruas com seus chapéus e pedir ajuda da população, né? Chegar na feira, pegar seu violão, tocar sua música e ficar passando o chapéu para que as pessoas deem suas moedinhas. Essa foi a solução que o atual secretário de Cultura do governo Sheila Lemos disse e gerou uma revolta absurda nos artistas locais que chegaram ao ponto de ir para a praça
fazer protesto ontem e esse assunto está reverberando, como eu disse, inclusive nacionalmente. Daqui a pouco a gente vai comentar qual é a opinião de Chico Estrela sobre esse assunto e também ele vai falar aqui algumas notícias boas para a Vitória da Conquista, envolvendo, pelo que eu vi ali, o estádio Edivaldo Flores. Me parece que ele tem novidade boa aí para a cidade. Então daqui a pouquinho a gente volta, 12h50. Muito bem, estamos de volta com o programa Rádio Chofé, aqui pela Melodia e pelas redes sociais, 12h54, chegando ao finalzinho. Hoje nosso convidado Chico Estrela, vereador do PTC e hoje líder da bancada do governo. Chico, fique à vontade aí para você. Eu te perguntei como é que você está vendo essa polêmica. Eu não sei, aqui me passou o nome do secretário de Cultura de Vitória da Conquista, mas Adriano Gama. É Adriano Gama. Ele vai ficar famoso a partir de agora, né, no Brasil inteiro, por conta dessa... A gente já falou no outro bloco que ele disse, né? Que os músicos deveriam ir para a rua, para a feira, sentar lá e tocar seu violão e passar o boné para receber as moedinhas do pessoal. E o pessoal não gostou, lógico, os músicos, né? Você vai entrar nessa polêmica ou vai ficar na sua? Eu tendencialmente, não só... Mesmo antes de ser vereador, até mesmo como jogador de futebol, sempre fui polêmico. E eu sempre gostei de ser polêmico. Eu já dizia, durante toda a minha campanha, que a Secretaria de Cultura da nossa cidade é inoperante. E a prefeita Sheila Lemos, ela herdou essa secretaria nos moldes como ela está. Não é? Eu acredito que, assistindo aquela live, a gente tem que entender que na política, Kaique, a ingenuidade é pior do que a maldade. Ele foi ingênuo na sua concepção? Ele não falou por mal. Ele não falou por imaginava maldade. Ele não falou que por acontecesse tsunami. Ele falou por ingenuidade. Eu acho que ele deveria pensar que, como secretário, ele não deveria tecer um comentário daquele. Mas isso não tira a inoperância da Secretaria de Cultura, que, diga-se de passagem, há 4 anos na nossa cidade não faz praticamente nada. Não tem uma ação da Secretaria de Cultura na nossa cidade. E eu já venho denunciando isso por diversas vezes. Aliás, nessa pandemia, a Secretaria de Cultura da nossa cidade, ela teve uma única intervenção. Ela colocou um computador à disposição dos artistas para que eles pudessem fazer a inscrição do auxílio emergencial. Essa Quer foi dizer, a contribuição? Absolutamente nada. Ou seja, nada mesmo. É uma secretaria inoperante. Diga-se de passagem, a secretaria mais importante de uma cidade e de um povo é a sua Secretaria de Cultura. A Europa, ela vive da cultura. A Grécia, ela vive da cultura. Você vai na Grécia ver aquelas escavações, né? Aqueles morros lá, aqueles trem mais feios do mundo, mas o povo quer lá ver a cultura daquele povo. Quer dizer, os egípcios, o que é que acontece com o Egito? O Egito, o povo vai para lá para ver a cultura egípcia, para ver aquelas pirâmides, não é? Que ninguém sabe como é que foram construídas e até hoje, aquelas múmias e tal. Quer dizer, é a cultura de um país que não pode ser relegada como a cultura da nossa cidade é relegada. Exonera sim ou não? Você exoneraria esse secretário se você... Sumariamente. Desde ontem, né? Desde ontem, sumariamente. Olha, eu digo uma coisa, foi de uma infelicidade muito grande mesmo, porque se você pega ao pé da letra, mesmo que seja por ingenuidade, ele manda os artistas sofrendo. Tem gente passando fome na nossa cidade. Verdade. Tem artista eu comprei, Kaique, o ano passado, junto com o Lula, meu assessor de São Sebastião, nós compramos, para ajudar os artistas de Conquista, 80 shows para eles pagarem quando eles pudessem, quando passasse a pandemia. Entendi. E você a título de auxílio, e eu fiz essa solicitação, eu comprei, eu tenho 80 shows de artistas de Conquista, 80. No caso, sua empresa, né? A minha empresa pagou 80 shows para que... Eu fiz uma solicitação para que a prefeitura, através da Secretaria de Cultura, pudesse adiantar o dinheiro que era pago ao São João da cidade. Né? Adiantava o que elas pagaram no ano anterior, que pagassem os artistas, para eles pagarem depois, né? Com seus shows. E eu nem fui ouvido. Quer dizer, nem fui ouvido. Eu fiz recentemente uma reunião com todas as classes de Conquista para discutir um projeto que eu tenho.
não é, cultural para a cidade, mandei um ofício para a secretaria, eles não mandaram um representante. A de cultura. A de cultura. É inerte mesmo, né? Olha, a cultura, ela fala também, se você quiser achar os coordenadores da Secretaria de Cultura, você vai na Olívia Flores, que eles estão lá fazendo turismo na Olívia Flores. Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer. Eles estão fazendo turismo lá. Então eu acho que a prefeita Sheila Lemos, ela não compactua e não coaduna com as palavras do secretário, que, embora ditas com ingenuidade, machucou e muito a classe artística da nossa cidade. Ele disse que foi mal interpretado. Rodrigo Ferraz acabou de postar aqui no blog que ele falou agora ao vivo no Bahia Meio Dia que foi mal interpretado, porém que ele não acha nada desonroso cantar em locais públicos e que ele conhece muitos amigos artistas que fazem isso. Não, eu também conheço, todos nós vemos os vídeos e tal, mas ele tem que ver que o contexto, o pessoal pedindo comida praticamente, né? Dinheiro para se alimentar, e o cara manda os caras ir para feira. Eu quero ver se ele, depois de exonerado, ele vai para a feira da Patagônia, né? Para tocar viola. Meu amigo, chegamos ao final, vou pedir aqui só um minutinho do pessoal do próximo programa, porque a gente falou que você tinha uma boa notícia para a gente aqui da cidade do estádio Edivaldo Flores, é isso? O grande problema dos desportistas do estádio Edivaldo Flores é a iluminação, né? É muito fraca. E nós conseguimos agora uma emenda parlamentar que vão ser gastos R$170 mil lá no estádio Edivaldo Flores. Legal. E vamos conseguir colocar também o alambrado e a iluminação ali naquele campo da nova cidade. Maravilha. Chico... Estamos indo, Kaique, para tomar mais um pouquinho do seu tempo. Pode falar, aqui. Meu querido. Estamos indo para Salvador, né, numa reunião com o secretário de Infraestrutura da Bahia. Nós vamos lá porque nós estamos conseguindo também o asfaltamento ali da BR-116 até o distrito de São Sebastião. E estamos conseguindo também, eu digo aqui agora de primeira mão do seu programa, a pavimentação do povoado da Estiva. Olha, pavimentação do povoado de Estiva já está 100% certa ou 90%, 85%? Está prometido, né? Você sabe como é que é. A gente vai lá para fechar realmente com o secretário, para tomar as decisões, para a gente já começar essas obras, para trazer aqui para a Vitória da Conquista esses recursos para que a prefeita Sheila Lemos possa executar. Tá certo. Nas minhas considerações finais, pode falar. Eu quero dizer, Kaique, que eu fui muito honrado com o convite da prefeita. Eu acho que esse convite premiou tudo aquilo que eu fiz durante mais de ano em vídeos, em gravações, denunciando o que verdadeiramente acontecia de errado em um governo. E a prefeita, na sua sensibilidade, resolveu pegar aquele que denunciava e que mostrava verdadeiramente o que estava errado para trazer para o lado dela, até mesmo para mostrá-la o que poderia ser feito. Isso aí. Bom, boa sorte para você nessa nova fase aí do seu mandato. Boa sorte para todos, né? E que realmente tudo sempre ocorra para o bem da maioria. Pode falar. Rapidinho, você me fez um questionamento e em off esqueceu de falar aqui em relação ao projeto da vereadora Lúcia Rocha. Ah, é mesmo? Olha. De fundamental importância esse projeto da vereadora Lúcia Rocha. Obrigado por me lembrar. Eu queria me subscrever nesse projeto, vou até pedir para ela, mas a vereadora Lúcia Rocha, que é também uma mulher combativa, com uma sensibilidade característica, ela faz esse projeto, não é? É o projeto que impede que excluam a função de cobrador nos coletivos da cidade. É um projeto que vai proibir que qualquer empresa tenha essa ideia doida. Espetacular. Né? Porque já pode contar. as empresas estão querendo fazer. Ela vai contar com toda a casa. Então, olha aí, vereadora Lúcia Rocha, olha um apoiador forte aí, Chico Estrela, que está também do lado dos rodoviários, tá bom? Valeu, meu amigo, um abraço, tudo de bom para você. E aqui, sempre que quiser aparecer, é só mandar um zap e venha falar as novidades. Quando você retornar, você vai a Salvador? Vamos a Salvador. Pronto. Teremos uma reunião às 10 horas da manhã da terça-feira, da próxima terça-feira, com o secretário de Infraestrutura do Estado da Bahia. Pronto, aí depois você dá uma passada por aqui ou dá uma ligadinha pra gente saber o que foi resolvido. Você manda na minha vontade. Valeu, meu amigo.